Tá? Já estamos gravando, vou começar agora. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela já? Deixei compartilhada. Bem legal. Então, vamos lá. Tá, então hoje a gente vai falar sobre o Google Apps Script. Vamos fazer um curso introdutório. Na verdade, a questão do introdutório não é que a gente vai ficar só no básico, mas eu vou tentar fazer uma introdução, porque vocês vão ver que o Google Apps Script, ele engloba muita coisa. Né? Ele mexe com bastante coisa dentro da Google, então, se fosse falar de cada parte, entrar mais a fundo, a gente ia demorar muito tempo. Então, eu vou dar uma introdução de cada parte, e aí, no decorrer aí da nossa conversa, a ideia é a gente ter 3 encontros, talvez 4, e aí, dependendo como for, a gente vai se adequando aí, qual que o pessoal está gostando mais, eu vou falando um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Então, para a gente começar, né, o que é o Google Apps Script, né? O que ele faz, o que ele come, onde que ele anda. A gente precisa voltar um pouquinho antes para falar sobre o Google Apps Script, falar sobre o Google Apps, né? Google Apps já é um pouquinho mais difundido, né? A gente aí, o pessoal da GR que está aí, a gente já usa o G Suite, então a gente já está bem a par aí. Então, mostrando aqui, né, o planilhas, documentos, apresentações, o Forms, o Drive, Gmail, né? Acho que pelo menos, de todos aqui, pelo menos o Gmail é um aí que é unanimidade, né? Que todo mundo conhece. E aí, agenda, o chat, esse daqui é os sites, né, contatos, grupos, maps, translate. Então, Google Apps são todas essas funcionalidades que o Google disponibiliza, né? Ele tem toda a parte aí que é free, de graça para todo mundo usar, e ele tem também alguns pacotes aí que são pagos para empresas e até para pessoas, né? E onde que o Google Apps Script entra nisso? Na verdade, ele está no meio ali de todo mundo, né? É um script que eu consigo juntar todos esses aplicativos da Google. Então, a gente pode começar a pensar em várias funcionalidades, né? Eu faço um formulário e com essa resposta do formulário, eu leio essa resposta com o meu script e mando um e-mail. Ou, quando eu recebo um e-mail, eu falo para o meu script olhar todos os meus e-mails. Se esse e-mail tem um anexo, eu já pego esse anexo e salvo no Drive. Né? Então, eu tenho várias funcionalidades que eu posso criar dentro desse mundo aqui. Né? Eu tenho, toda vez que eu vou abrir um novo cliente, eu sempre abro algumas pastas, e dentro dessas pastas eu tenho aquelas pastas lá padrão, com arquivo padrão, eu posso ter um template, e toda vez que eu for entrar com um novo cliente, eu peço para esse script criar toda essa árvore de pasta para mim, com os arquivos bonitinhos lá. Então, a gente consegue automatizar bastante coisa no nosso dia a dia. Teve algumas atualizações recentes que ele também já está falando com o chat, então a gente consegue criar bot, tá? Então, você fala com o bot que você quer marcar uma reunião com alguém, ele já te responde a hora que essa pessoa está disponível, já vê que sala que está disponível, e você já marca conversando com o bot, ele já consegue te ajudar aí a marcar uma reunião ou mandar um e-mail, a gente consegue fazer toda essa configuração, tá? Eu deixei um link aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir clicar. Esse daqui é a página, tá, do Google Apps Scripts, então vai estar no arquivo, vocês podem entrar depois para dar uma olhada. Então, aqui, ele está em inglês, mas a gente pode traduzir, né? Vem aqui, cadê? Traduzir. Então, tem bastante coisa aqui explicando como que usa, como que mexe. Às vezes você tem uma ideia, a gente não falou aqui,
mas procurando aqui, você consegue andar sozinho aí em vários assuntos diferentes que a gente vai conversar aqui, tá? E a gente vai usar também a documentação aí durante o nosso papo. Alguns exemplos, né? Então, a gente pode criar função personalizada no Planilhas, né? Então, a Planilhas tem lá o Soma, tem o PROC-V, né? Tem o Divide. Você tem um arquivo muito específico, com dados específicos, com datas específicas, e você faz uma conta lá, que toda vez que você cria esse arquivo, você faz uma fórmula lá sua, que não existe por padrão no Google Planilhas. Você, via script, você pode criar uma fórmula para você. E aí você vai lá, escolhe as células e ele calcula para você. Você não precisa lá fazer na mão todo aquele cálculo que você fazia de procurar, de somar, depois divide e tudo mais. Tá? A gente pode gerenciar respostas de formulários, né? Isso aqui é bem legal. Então, você tem lá o seu formulário. Quando você recebe o formulário, você pode mandar um e-mail de acordo com a resposta, você pode já abrir um arquivo, você pode já olhar se a resposta está de acordo. Então, às vezes, a pessoa escreve com muito espaço, com pouco espaço, coloca letra dentro de número. Então, o script ele consegue já olhar essas respostas e já deixar bonitinho ali na sua resposta de formulário. Como eu tinha falado antes, envio de e-mail também. Então, a gente pode enviar e-mail a partir de planilha, enviar e-mail a partir de uma apresentação. Então, eu termino a apresentação, ela já se manda sozinha. Você pode marcar ali para toda semana ou mensalmente aquele arquivo ser enviado para várias pessoas por e-mail, sem você ter que ir lá e anexar e tudo mais. Você cria um robozinho que faz isso para você. Web apps, né, que são aplicações web. Então, a gente consegue criar também via o Apps Script, tá? Então, às vezes você tem uma solução que você precisa fazer, alguma coisa que você tem no seu dia a dia, você não precisa ir para o mercado atrás de um fornecedor que vai trazer uma plataforma completa para você, não, você só precisava ali de uma telinha que você vai cadastrar ali o CPF, o nome, alguns dados e gravar num banco de dados. Você consegue fazer isso via Apps Script, bem rapidinho, bonitinho de fazer. E automação, que é um pouquinho de tudo isso que eu falei aqui hoje, né? Um exemplo legal é do Maps também, né? Então, imagina que um cliente responde lá um formulário e ele coloca lá o endereço dele e você tem que mandar essa informação para um vendedor seu. Então, via Apps Script, ele já pode pegar essa informação, já pegar o endereço, colocar no mapa, colocar um marcador. Então, você monta um e-mail para o seu vendedor com os dados tudo bonitinho, já com o mapa bonitinho ali, com o marcador. Fica bem legal de fazer. Toda essa configuração, esse desenvolvimento, falando melhor, do Apps Script, ele é feito a partir de uma IDE. IDE, para quem não sabe, é um ambiente de desenvolvimento integrado. Isso já está pronto lá no Google, né? Algumas pessoas até me perguntaram, né, Thiago, já me fala aí o que eu preciso instalar, o que eu preciso deixar pronto aqui na minha máquina, né? Porque aí, quando você estiver falando, eu já vou fazendo, né? A gente não vai precisar perder tempo na hora do curso, né? Então, aí, para quem programa em outras linguagens, né, sabe do que eu estou falando. Às vezes a gente vai fazer aí um aplicativo em Android, a gente tem que instalar o Android Studio, a gente perde aí meio dia para instalar o Android Studio. Tem vários outros IDEs aí de mercado, e para o Apps Script não. É uma página que a gente acessa aqui dentro do G Suite mesmo, e já está bonitinho ali para a gente começar a desenvolver, a programar, sem ter que fazer nenhuma configuração prévia, tá bom? Esse desenvolvimento, ele é feito todo em JavaScript, tá? Algumas pessoas perguntaram para mim, Thiago, a gente precisa ter algum conhecimento, é só a gente de TI que pode, como que funciona isso?
Eu vou passar para vocês alguns códigos já meio prontos para vocês entenderem. E vou ensinar um pouquinho ali do básico do JavaScript também. Mas aí, assim, se você quiser fazer uma coisa mais robusta e mais a fundo numa funcionalidade, aí você vai ter que começar a pesquisar também o JavaScript. A gente não vai a fundo aqui no JavaScript, a gente vai falar algumas coisas básicas, tá? Mas eu deixei aqui alguns links, alguns sites aqui que mostram, ele ensina como que programa, então ele está desde o básico, tá? Ele está em inglês, mas também dá para traduzir, e é interessante esse site aqui, porque você programa no próprio site. Ele monta aqui a telinha, então você consegue escrever aqui, tá vendo? E depois você já faz o teste. Está falando aqui para devolver a soma de A mais B. Então, eu venho aqui e coloco A mais B, se vai dar certo. Ali é aqui a solução. Então, assim, é um site bem legal, que no próprio site você já vai aprendendo, já vai fazendo aqui o JavaScript, e ele vai ensinando aqui você a programar, tá? Tem outros sites aqui de documentações, e eu deixei também um link do Brasil JS, que a gente vai começar, Júlio, você vai ver. O Brasil JS é uma referência aí para a gente sobre JavaScript aqui no Brasil, e aqui é um link que eles colocaram aí dos 10 os melhores cursos, né? Alguns em português, alguns em inglês, alguns de graça, alguns pagos, mas tem bastante curso aqui, eu deixei esse link para vocês, se vocês quiserem se aprofundar aí no JavaScript, tá? Então, tem bastante coisa muito boa aqui. Eu recomendo para vocês o FreeCodeCamp, fora aqueles lá que eu já passei. Esse aqui é bem legal, tem bastante coisa, não só de JavaScript, tem outras linguagens também. Aí o Alura é bom, mas é pago, né? O Code Academy tem bastante coisa de graça. Então tem bastante site bom aqui para vocês darem uma olhada e aprenderem aí o JavaScript. A gente tem 3 formas para criar o nosso script com o Google. Tem uma forma independente, então a gente vai lá, cria um script por si só, faz o script e depois agenda ele para ele rodar uma vez por dia, ou um outro script pode chamar ele para ele ser executado. A gente pode fazer ele vinculado a arquivos. Então, dentro lá do planilha Google, a gente cria um script e esse script ele vai funcionar ali naquele mundinho da planilha, tá? Ele pode chamar, ainda está integrado, né? Ele pode chamar o Gmail, ele pode chamar um Docs, mas a gente começa ele ali pelo planilhas. E a gente pode também montar um web app, que é uma terceira forma de a gente trabalhar aí na criação dos scripts, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que funciona isso. Então, se a gente for aqui no Drive, quando a gente clica aqui em Novo, vem aqui em Mais, a gente tem aqui, cadê? Aqui, ó, scripts do Google, tá? Isso não vem de padrão em todo o Drive. Então, se você chegar no seu e tentar fazer isso aqui que eu estou fazendo e não aparecer, você vem aqui em Conectar Mais Apps. Espero que a minha internet ajude. Vamos lá, pesquisar. Aí você coloca aqui script, ó, Google Apps Script. Ele vai aparecer aqui. Aí é só você clicar aqui e você faz a instalação do Google Apps Scripts no seu Drive, tá? Isso é para você fazer ele independente, porque aí quando eu clico aqui, ó, quando eu venho e clico aqui no script do Google Apps, ele vai abrir a IDE que eu falei para vocês lá agora há pouco. Então aqui eu já começo a programar o nosso script, tá? A segunda forma que eu falei
que é o dentro de um arquivo, né? Então, eu venho aqui, eu já criei uma planilha do Google. Então, a planilha aí vocês já conhecem, né? Então, eu venho aqui em ferramentas, editor de script, tá? Ele vai abrir uma tela igualzinha àquela tela que a gente acabou de ver. Só que qual que é a diferença? Esse script aqui, ele está, de alguma forma, interligado a essa planilha. Então, eu tenho algumas funções, tá? Alguns métodos do planilhas que ele funciona quando a gente faz isso, quando eu crio um script a partir da planilha. Então, a gente vai fazer uma função hoje aqui, e se eu for fazer nesse outro projeto aqui, que é aquele que eu fui e criei na mão, eu fui lá no Drive e criei ele, para eu conversar com a planilha, eu tenho que falar qual é a planilha que eu quero usar. Nesse caso aqui, que é um que eu criei a partir da planilha, ele já sabe, a planilha é o pai, a mãe dele ali, ele já sabe que quando eu falo de planilha, eu estou falando daquela planilha. E se eu quiser falar de uma outra planilha, aí eu tenho que colocar o endereço dessa outra planilha, tá? E a terceira forma, que é o Web App, quando eu vou rodar esse aplicativo, eu implanto ele como aplicativo da web, tá? Então, ele pode ser tanto um script iniciado pela planilha, ou um script iniciado lá pelo Drive, eu consigo rodar ele como um web app, tá ok? Agora eu vou abrir um pouquinho para perguntas. Queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta sobre isso que eu acabei de falar. Se alguma coisa não ficou muito clara, eu falo de novo. Está aberto para vocês, podem falar. Por enquanto, tranquilo, a gente pode continuar então? Ninguém teve pergunta porque tá muito difícil, tá muito estranho tudo que eu estou falando aqui, ou tá muito fácil? O que vocês estão achando? Ainda tá estranho, mas pode continuar. A Mari falou aqui. Acho que tá um pouco técnico, né, Thiago? É porque essa é a introdução, né? Então, eu acho que agora que vai ficar um pouquinho mais prático, eu acho que a gente vai começar a se achar um pouquinho mais. Como eu já estou mexendo com isso aqui já faz algum tempo, às vezes está muito natural para mim falar e eu já visualizo as coisas quando eu estou falando, né? Mas eu acho que agora que vai ficar um pouquinho mais prático, vai ficar um pouquinho mais legal. E, Mário, vou falar agora na parte prática, eu falo um pouquinho mais sobre essa forma de criação. Eu acho que fica mais legal aí para vocês visualizarem, tá? Isso aqui foi uma imagem legal que eu achei na internet, né, que a programação é só metade codar, né, os outros 90% é debugar, né, para quem não sabe, debugar é achar os erros do código, né, então a frase já começa toda errada e, na verdade, é um pouco disso mesmo programar, né, tipo, a gente começa a programar, tá indo super bem lá, e quando roda, começa a dar ruim tudo, nada tá funcionando, e aí a gente fica 90% colocando a coisa para funcionar, e às vezes é um ponto que a gente errou ali no meio, é uma função que a gente achou errada, mas vamos aí aprender direitinho para a gente passar por isso bem. Vamos lá conhecer a nossa ideia agora, e vamos criar uma função. Só um minutinho. Então, eu estou aqui no Planilhas, tá? Eu vou fazer aqui
e aí depois eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem também, tá? E aí, se surgir dúvida, vocês já vão perguntando para mim. Então, eu vou fazer aqui rapidinho, e aí eu já vou ficar junto com vocês aqui para a gente fazendo junto, tá? Então, quem já tiver aí no Drive, quiser abrir a planilha, quiser tentar abrir também o editor para ir fazendo junto, vocês fiquem livres aí para fazer do jeito que vocês quiserem. Então, eu cliquei aqui em ferramentas, editor de script. E o que eu vou fazer? Aqui o Planilhas, ele já tem um monte de função, né? Tem todas as funções aí, Google, matemática, texto. Eu vou criar uma função aqui para mim. Eu quero uma função aí que multiplica por 2 e soma 1. Né? Não tem o porquê dessa função, mas é uma função que eu quero ter no Excel, no Planilhas aqui, não tem e eu quero ter. Então, vamos lá. De padrão, ele já vem aqui, função, minha função, eu vou apagar isso aqui, tá? Então, no JavaScript, quando a gente vai fazer uma função, né, a gente vem aqui e escreve function. Então, eu estou aqui criando uma função, tá? Então, a função, né, que eu quero fazer quero que ele dobre e some 1. Então, eu vou deixar isso no nome só para ficar mais fácil depois. Então, eu vou colocar dobro mais 1. Não é o melhor nome de função, mas aqui é só para mostrar para vocês como que funciona, né? Então, seguindo aqui a sintaxe do JavaScript, é dessa forma que eu faço aqui, abro e fecho parênteses, depois abro e fecho chaves. Tudo que tiver... Tá dando para enxergar bem aqui o texto? Precisa dar um zoom, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Opa. Thiago, boa. Acho que agora deve ter melhorado para vocês, né? Tá. Então, vamos lá. Então, né, eu criei aqui uma função, function, tá? Todos os métodos e coisas assim, tem que estar em inglês mesmo, tá? Porque é do JavaScript, tá? O pessoal já reclamou para fazer camel case aqui, eu vou fazer. Não, na verdade, eu não vou fazer, não. Depois vocês vão entender por quê. Isso daqui, não é case sensitive, Wellington. Pode fazer. Mas eu vou deixar tudo em minúsculo mesmo, para na hora de usar a função, eu vou usar a função toda em minúsculo lá no Planilhas, então eu vou deixar tudo minúsculo aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um argumento, porque quando eu vou utilizá-la aqui, eu vou fazer tipo assim, né, igual, dobro mais 1. Normalmente, quando a gente vai a função aqui no Planilhas, a gente vem e escolhe alguém aqui, né? Eu vou escolher um número aqui, imagina que esse número aqui, número 10. Então, eu vou chegar aqui, né, dobro mais 1, e vou escolher aqui o número 10. Então, eu sempre passo um argumento para a função. Então, como que a gente faz isso lá? A gente coloca aqui dentro dos parênteses o nome desse meu argumento. Então, eu vou escrever aqui número. Pode ser qualquer nome que vocês quiserem. Podia colocar abóbora. Vai funcionar do mesmo jeito. É uma variável que eu estou criando. Tá? Então, eu coloquei aqui número. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero pegar esse número. O número, eu criei uma caixinha aqui. Então, na hora que eu joguei a função lá, eu vou colocar o número dentro dessa caixinha. O que eu vou fazer com esse número que está aqui dentro dessa caixinha? Eu quero multiplicar ele por 2. Depois, eu quero somar 1. Tá? Não precisa, Wellington. Isso é igual o JavaScript, tá? O Wellington perguntou se a gente precisa declarar se esse número é do tipo number, por exemplo. Não, no type, se fosse TypeScript, a gente precisaria. O TypeScript, ele ia reclamar, que ele ia falar, ó, esse número aí, o que é? Né? Mas o JavaScript, não. Na verdade, isso é até uma coisa boa, né, do TypeScript, que aí você
você deixa cada variável ali no seu lugar certo, né? Mas aqui, por quê, né? Porque eu poderia vir aqui e, ao invés de colocar o número 10, escrever uma palavra. Tá? Escrever uma palavra, texto. E aí ele não vai conseguir multiplicar por 2 e somar uma palavra. Né? Ele só vai conseguir fazer isso com um número. Tá? Então, esse é um... Não, pode ficar livre aí, Wellington, isso é bom. Então, isso é bom, porque ele aceita qualquer coisa aqui, mas é ruim também, porque a gente tem que tratar isso. E depois a gente pode colocar um if aqui, se for texto, eu vou falar que eu preciso de número, mas a gente está mantendo simples aqui. Então, até agora, eu criei uma função, o que eu falando, que o número que vai entrar, eu vou multiplicar por 2 e somar 1. Se a gente testar lá agora, vou colocar 10 aqui, ele ainda não funcionou, ele não funcionou. Por que que ele não funcionou? Primeiro que eu não salvei, deixa eu colocar aqui, função. Então, ele está carregando, e aí, na verdade, não vai acontecer nada aqui. Por que que não vai acontecer nada? Porque eu tenho que dar um return aqui, né? Tenho que retornar o meu dado. Então, eu estou entrando na função com um número, depois eu estou multiplicando esse número por 2 e somando 1, tá? Então, se eu voltar aqui, número mais 1, isso mesmo o nome, né? Número mais 1. Então, ele pegou o número, né, multiplicou por 2, somou 1, e a gente criou a nossa função aqui, dobro mais 1. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, quando eu coloco o mouse aqui, ele fala função desconhecida, né? Quando a gente vai lá e faz um proc, ele já fala aqui, ó, procurar um valor, né? Quando eu tento aqui ver começar a colocar os argumentos, ele já fala o que é cada argumento. Então, dá para fazer isso? Dá para fazer. Aqui em cima, a gente começa... A gente coloca um comentário. Então, quando a gente faz isso, ó, barra, asterisco, asterisco, e aí todo o asterisco aqui nas linhas, a gente está criando um comentário. Então, qual que é a minha função aqui? Ele multiplica por 2 e soma 1. Né? E aí eu posso colocar também os meus argumentos. Então, eu venho aqui e falo o parâmetro, que é um número. Aí, se fosse texto, a gente colocaria string e por aí vai. A gente tem alguns tipos, né? E o parâmetro, que é número, como que ele chama? Ele chama número. E o que é? Eu dou um espaço aqui. O que ele é? Ele é o valor a ser calculado, né? O que ele retorna? Ele retorna o valor do argumento multiplicado por 2 somado 1. E isso daqui é uma função customizada, que a gente deixa assim, ó, custom function. Vou salvar isso daqui e vou mostrar para vocês o que acontece agora. Se eu for lá e colocar igual, ó, dobro mais 1, ele já falou aqui embaixo para mim, ó, multiplica por 2 e soma 1. Ele já buscou lá o texto que a gente colocou e já deixa aqui para ficar mais fácil. Então, eu escolhi e agora ele fala, ó,
multiplica por 2 e soma 1. Tá? Daria para fazer um exemplo também, ó, número. O número que eu vou pôr aqui é um valor a ser calculado. Tá? Então... Ah, tá. Deixa eu ver se é aqui... Tá melhor agora? Então, ó, vou só fazer de novo, não sei se vocês conseguiram ver. Então, ó, quando eu começo aqui, ele já entende que é essa função, né? Então, ele já escreve aqui, ó, multiplica por 2 e soma 1, que foi o que a gente colocou lá na outra tela. E se eu escolho aqui essa função, ele já faz igual as outras funções já do próprio Planilhas, tá? Então, gente, eu vou deixar uns 5 minutinhos aí para vocês fazerem, tá? Eu vou deixar aqui na tela para vocês, se quiserem copiar, se quiserem fazer essa mesma função, tá? E eu estou aqui, podem abrir o microfone, pode perguntar, se precisar de alguma ajuda, eu estou aqui para ajudar vocês. Vamos lá. Essa aqui é bem simples, bem simples, né, pessoal? Essa aqui dá para fazer. O que vocês acham? Aí, Emily. Tá, essa tela de função é aqui, ó. Quando você abre uma planilha, você vem aqui em ferramentas, em editor de script. Aí, quando você clica aqui, ele vai abrir essa tela aqui para vocês, tá? Aí já coloca aqui em cima o nome, salvo, que ele vai pedir para salvar, tá? E aí vocês começam a fazer o script. Lá no primeiro slide eu falei para colocar no mudo, tá, pessoal? Mas aqui pode abrir o microfone, tá? Não precisa... Tá aberto agora para a gente conversar. É desse comentário aqui que você está falando, Júlio? Tá. Ó, tem que estar igualzinho tá aqui, tá? Então, assim, barra, asterisco, asterisco, tá? Igualzinho. E aqui, ó, se você for ver, sempre tem um espaço, tá? E tem que seguir esse padrão. Na primeira linha, você coloca o que você quer que seja a descrição, tá? Aí depois tem que ser igualzinho aqui, ó, arroba param, que é o parâmetro, aí você dá um espaço, number, opa, e aqui é o number, tá? Porque é o tipo da minha variável. Então, aqui eu coloquei número, mas eu poderia colocar inteiro. Aqui seria inteiro. Então, eu estou falando que a variável inteiro é do tipo number, que é o número. E aí depois eu coloco aqui uma descrição para mostrar lá, tá ok? E é a mesma coisa aqui no return. Testa aí e vê para mim se está certo. Eu vou até ajudar vocês aqui, eu vou copiar isso aqui no chat. Tá, vamos seguir aqui agora. A gente fez uma função, né, com uma variável, né? Mas quando eu uso, se eu quisesse usar duas variáveis,
né? Então, eu quero multiplicar aqui 10 por 10. Eu estou dando exemplo simples, tá? É lógico que a gente não vai fazer uma função para multiplicar 10 por 10, né? Mas se eu quisesse usar mais variáveis, tá? Então, aqui eu quero fazer uma função tipo multiplica, e eu quero passar esse 10, depois eu quero passar esse número aqui, e eu quero que ele calcule isso para mim. Hoje, essa função ainda não existe. Então, vamos criar ela lá. Eu vou usar isso aqui, porque nada se cria, tudo se copia, né? Vamos lá. Então, multiplica dois números. E agora eu vou ter o número 1. E como que a gente coloca o segundo número aqui? A gente coloca uma vírgula. Número 2. Então, aqui agora, a gente vai trabalhar com duas variáveis de entrada. E aqui, a gente falou que o nome seria multiplica, né? E o que vai ser o retorno? Vai ser o número 1 vezes o número 2. Aqui, a gente está trabalhando só com uma variável. Então, a gente pode colocar o segundo aqui. Então, vai ser número 1, número 2. Primeiro valor a ser calculado. Segundo valor a ser calculado. Multiplicação dos dois números. Tá ok? Então, eu criei aqui agora uma função multiplica, tem o número 1 e o número 2, e eu vou retornar a multiplicação desses dois números. E aí coloquei aqui uma descrição, né? Os dois são tipo number, e coloquei aqui o retorno. Então, se eu salvar aqui e voltar lá, você vê que ele já até calculou para mim, né? Se eu colocar aqui 5, ele já vai calcular para mim. Então, imagina que a gente está aqui numa planilha, a gente está fazendo coisa muito simples. Mas imagina que a gente tem várias colunas aqui com um monte de coisa acontecendo, e eu tenho uma função bem específica, que se uma coluna de data for antes de tal mês ou depois de tal mês, eu multiplico, e se for homem é de um jeito, se for mulher é de outro, se tiver mais de 1,70 m é de um jeito, se tiver menos é de outro, eu consigo fazer toda essa função, tudo isso aqui dentro da minha função, e aí, de acordo com toda a leitura que eu fizer ali da planilha, eu gero um valor de saída. Então, isso, às vezes, a gente, lá dentro da planilha, coloca um monte de if, um monte de proc-v, deixa a planilha bem lenta, a gente consegue criar uma função para isso, e aí a gente vai simplesmente chegar aqui e fazer um igual meu cálculo, escolher toda aquela linha com um monte de coisa que a gente tem, apertar um Enter e ele já vai calcular para a gente, tá? Esse foi um exemplo bem simples do Google Apps Script, o que ele pode fazer, tá? Eu tenho... Eu deixei aqui... Estava dando uma olhada na internet, uma coisa legal que dava para fazer, né? Eu peguei aqui uma equação física aqui de posição, né? Que a gente poderia fazer esse exemplo, né? Vamos... Não sei se ele veio para cá ou não. Não veio. Então, SS0. Opa. A função lá é que o S é igual a S0.
mais VT, acho que é isso, né? Vamos ver. F0 mais VT. Então, assim, imagina, né? A gente conseguiria criar uma função da posição, porque a gente teria 3 colunas aqui, né? A gente teria a coluna do S0, a coluna da velocidade e a coluna do tempo. E aqui seria uma função, tipo, calcula S0. E a gente buscaria esses 3 valores aqui. Tá? Esse daqui eu não vou fazer, porque ele é muito parecido com esse daqui, mas fica aí de desafio para vocês, se vocês quiserem tentar fazer, tá? E também, se vocês pensarem em alguma coisa do dia a dia de vocês, de planilha, alguma coisa que vocês precisem, tá? Essa fica aí de desafio para vocês tentarem fazer alguma coisa. A ideia hoje era exatamente só mostrar para vocês o início aí do Google Apps Script, né? Como que a gente consegue entrar nele, começar a fazer ali as funções, tá? A ideia na semana que vem é a gente começar a brincar com o formulário integrado à planilha. Então, quando a pessoa responde alguma coisa lá, a gente vai ler a resposta dela e mandar um e-mail, ou já mudar alguma coisa na planilha. E tem uma coisa bem legal do formulário, que é assim, a gente consegue, via App Script, mexer no nosso formulário. Então, imagina que você tem lá, você tem uma pergunta e você já colocou lá no seu formulário algumas respostas padrão. Mas aí é um pedido, né? Você está pedindo uniforme. Então, você tem lá camisa, calça, sapato, e aí no seu estoque acabou o sapato. Você não pode deixar que a pessoa consiga pedir um sapato. Então, o próprio AppScript, ele pode ficar monitorando. E aí, se ele vê que deixa 0, ele já vai lá no form e tira aquela opção do seu formulário. Então, isso a gente vai falar na semana que vem, tá? Estou aguçando vocês aí para o pessoal aparecer aí na semana que vem. Então, hoje foi só uma introdução. Espero aí que vocês tenham entendido, né? E já aí é mais para abrir a mente mesmo, para vocês verem as possibilidades. E aí, semana que vem, a gente já começa já direto no script. E deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. A gente começa já direto no script, uma coisa bem prática, que é bem do dia a dia e que ajuda bastante aí, uma coisa que eu tenho feito muito na empresa, e eu acho que é uma coisa que vocês vão usar bastante no dia a dia de vocês. Eu vou mandar aqui no chat um forms para vocês. É só um feedback aí, para ver se vocês gostaram, se queria ver alguma coisa a mais, tá? E é isso daí. Eu vou deixar ficar um pouquinho mais aqui para dúvidas, tá? Se vocês quiserem perguntar uma coisa para mim, mas a gente encerra aqui agora. E aí, estou por aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, posso ajudar vocês. Até, assim, o que dá para fazer, se vocês tiverem alguma ideia aí, tipo, Thiago, dá para fazer tal coisa? Se quiserem me perguntar, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Agradeço aí a todos, foi bem legal. E obrigado aí pela participação de todo mundo. Valeu, pessoal. Tiago, tudo bem? Opa, tudo jóia? Obrigado pela oportunidade da participação aí. Estou me sentindo meio intruso aí, né? Todo mundo da GR. Não, tem bastante gente de fora também, cara. Eu abri para todo mundo, aí teve
quase 50 inscrições, mas aí de sexta-feira é difícil, né? É Eu vou até difícil, assim. né? Eu até consigo parar às 17 na empresa, e aí assim que eu parei, eu comecei a fazer aquela prova lá que eu te falei, que eu já estava, né, estudei vários dias, estou fazendo vários cursos aí eu queria aproveitar, né, aquele momento que ainda estava fresco na cabeça para fazer a provinha. Não é muito difícil, né? Mas deu certo, aí assim que eu acabei a prova lá, eu entrei aqui. Quero agradecer pelo Legal. convite, mandar um abraço pro pessoal da GR aí, menos pro Débia. Pro resto. Mandar um abraço pro pessoal da GR aí, legal ver o pessoal mais uma vez e parabéns aí, Thiago, pelo conteúdo. Né, muito bom mesmo. Se eu conseguir, eu vou entrar nos próximos aí, tá? Mas Beleza, parabéns cara. mesmo aí pelo conteúdo e obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Valeu pela presença, cara. Obrigadão. Deixar um abraço para todo mundo aí e tô indo nessa. Obrigado. Falou.